Olá, tudo bem? Eu quero agradecer você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E hoje eu gostaria de falar a respeito de paixão pela atividade que faz. Gostaria de falar também a respeito de escolha do caminho, o quanto que a paixão define essas suas escolhas. E eu gostaria de falar também a respeito da individualidade, de manter a individualidade quando você trabalha com equipes. E como é importante você perceber que você precisa respeitar cada um de acordo com as suas características e perceber também a sua responsabilidade quando você faz parte de uma grande equipe, de um grupo, e quando o resultado depende de todos. Vocês precisa haver uma harmonia e ao mesmo tempo que todos formam cada um é um universo diferente. Como lidar com isso? Especialmente quando você faz parte de uma equipe de competidores, de grandes atletas. E para falar a respeito desse assunto, que tem tudo a ver com alta performance, eu convidei um grande atleta, um grande em vários sentidos, inclusive na estatura. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios da Vem Ver TV o nosso querido Pipoca. Querida, Tudo bom, mas... Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Eu fico sempre falando assim, Pipoca, aí eu fico assim, José... Aí eu falei, não, é José Viana... José Viana, porque a gente fica... Quase. A José Ramos Viana. Não, João José Viana. João José Viana. É o Pipoca. Muito bom estar aqui com vocês. Bom demais tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Você fez parte de uma trajetória maravilhosa na época ainda que... Brasília sempre foi um celeiro de grandes atletas, né? Sim. E você era referência no basquete aqui em Brasília. Você sabe que ele não gosta muito de escutar isso, ele até dá uma risada sobre isso. Quem é? Joaquim Cruz. Ah, é? O Joaquim Cruz, nós começamos, na época de escola, nas competições aqui do Distrito Federal, não só disputando no atletismo, no handebol também, nas corridas e no basquetebol. O Joaquim Cruz também foi um atleta do basquetebol. Ele surgiu no basquetebol, mas como ele era baixinho, ele acabou indo para o atletismo e se deu muito bem. Graças a Deus ele ficou por lá no atletismo. Então, ele voava embaixo, né? Sim, ele voava Agora, abaixo. Ele me falou que ele queria ser jogador de basquete. Ele queria ser jogador de basquete. Mas por causa da estatura e pelo altíssimo desempenho que ele já tinha provado nas pistas de atletismo, ele acabou se definindo lá no atletismo, né? Para nossa alegria. Mas ele tem a base dele no basquete, no basquetebol. No basquete, aliás, o basquete dá uma base... você viu os atletas geralmente ficam com uma composição física muito forte, né? O jogador de basquete. O basquetebol é muito completo, né? O atleta precisa realmente ser muito completo e isso favorece a esse desenvolvimento muscular, né? Eu queria que você falasse do seu início no basquete. Meu início no basquete? Bom, foi bem tranquilo. E você sabe por quê que é importante até a gente conversar a respeito disso? Porque, assim, aqui no programa Alta Performance, a gente sempre conversa a respeito de coisas que, para quem está assistindo, pode servir de um referencial, pode dar alguns insights. E há muitas pessoas que hoje, e há algum tempo, seguem determinada profissão, mas não se realizam nela. Então, assim, como escolher o seu caminho, como identificar aquilo que quer, como é que foi essa sua escolha no basquete, entendeu? Como é que, quando você viu o basquete, e aí você começou a jogar, se você já se sentiu, pô, é isso que eu quero? Ou foi como o Joaquim Cruz, que falou assim, eu queria outra coisa, mas enfim, né? Não, como é que foi? No meu caso foi muito simples, era o meu desejo que todo mundo pudesse entrar no mundo dos esportes da mesma maneira como eu entrei. Eu entrei brincando. Era uma brincadeira de quadra. Porque naquela época que eu comecei a jogar basquetebol, a minha turma, meus colegas, que nós éramos crianças, eu estava com 10, 11 anos, toda hora tinha um tipo de brincadeira diferente. Ora era garrafão, ora pique-esconde, labirinto, isso e aquilo.
E um dia alguém chegou com essa novidade lá na nossa turma, dizendo, ó, tem um cara ali na quadra, ao lado da minha quadra, eu moro na 106, 107 Sul, naquele complexo esportivo ali entre as duas quadras, tem um cara ensinando um tal de basquetebol. Toda segunda, quarta, sexta, por volta de 5 horas da tarde. Como nós estudávamos de manhã, tínhamos escola parque até as 4 horas, então a garotada toda foi para lá, brincar de jogar basquetebol com esse professor que começou ensinando para a gente, de forma bem abnegada, o basquetebol para a gente. Então eu entrei pelo esporte popular, né, de forma assim, bem de brincadeira mesmo. Depois e foi uma novidade, né? Sim, quando falou assim, basquetebol, tem um tal de basquetebol, né? Todo mundo não ninguém era, sabia nem o que todo era, mundo né? queria jogar futebol naquela época, todo garoto, né? Mas era uma bola amarela, uma bola que você não podia chutar, você tinha que arremessar, né? Então foi assim que eu fui sendo apresentado ao basquetebol. Depois que esse momento, alguns meses... Você lembra do nome desse professor? Não me lembro. É mesmo? Já tentei de várias formas que coisa, né? conseguir o nome dele, mas eu não me lembro, e ninguém da minha quadra lembra. Olha só. E nós chamávamos de professor, né? Não chamávamos pelo nome. E aí, passados uns meses, quando ele não teve mais condições de ir lá ensinar pra gente o basquetebol, eu descobri que no Minas Brasília Tênis Clube, que era no Elefante, que estava treinando no Elefante Branco, uma escola acima da nossa quadra, ali tinha basquetebol também. Então, conversei com meu pai, peguei meu pai, fomos até lá, e aí eu comecei a jogar o basquetebol de forma mais séria, num clube. Mas né? então, assim, quando você começou na brincadeira, você já se identificou, né? Não de verdade. Eu quero. Porque na verdade, o que eu queria ser? Como todo garoto, eu queria ser jogador de futebol. Mas era ruim que doía. Aí logo eu percebi que eu não conseguiria ser. Não era aquilo, né? A minha praia não seria essa. Aí, em outro momento, eu queria ser piloto de caça, piloto de avião da aeronáutica, né? Pô, mas tinha que ser um avião grande, né? Pois aí logo de cara também fui percebendo que não daria por 2 motivos. Não era nem a questão da altura, era a questão que eu já usava óculos e tudo mais, e na aeronáutica você tem que ter uma visão 20/20. Eu já, né, o sonho já foi indo, foi pousando o meu sonho. E com a entrada do basquetebol, o basquetebol me escolheu. Porque eu fui jogando e fui conhecendo novos amigos. Aquela galera que começou comigo lá atrás com esse professor foi deixando a modalidade até o momento, né? Cada um foi escolhendo outras coisas para fazer, para brincar. E eu continuei no basquetebol. E o basquetebol continuou comigo. Então o professor Pedro Rodrigues, que foi o meu primeiro professor de basquetebol, né, formal, assim, me incentivou bastante. Foi ele que buscou o porquê do meu apelido Pipoca, né? Porque na escola a Milena, uma grande amiga minha, havia me colocado o apelido de Pipoca. Eu estava sempre com um saco de pipoca na mão, aquela pipoca nhaque, docinha, do saco rosa. Aquela é ótima. É ótimo, uma delícia, né? E aí ela me chamava de Pipoca na escola. O professor Pedro, um dia lá chegou para mim e falou: garoto, seu nome é João José, tem apelido não na escola, não? Aí eu falei, professor, lá me chamam de Pipoca. Isso ficou até hoje, está até hoje. E combina muito, né, com a atividade de basquete, que pipoca, você imagina, porque ele está pulando o tempo todo, né? Então, dessa forma que eu fui entrando no basquetebol. Agora é interessante, porque muitas vezes, assim, a pessoa escolhe uma determinada atividade e aí acontece isso, né, de ela não tem tanta habilidade, pelo menos natural, né? Para aquela atividade, e aí começa a se identificar com a outra e vai passando a gostar mais, porque leva mais jeito, né? Você sabe que, isso que você falou assim, o que eu tinha para o basquetebol no começo, e unicamente? A minha altura. Né? Nesse momento que eu fui apresentado, fui lá conversar com o professor Pedro, eu e meu pai, os garotos do time ficaram todos felizes, porque finalmente teriam um pivô, um cara mais alto, porque todo mundo era pequenininho, e eu era o mais alto. Só que as outras habilidades, eu nunca tive uma habilidade de arremesso, né, uma característica forte de arremesso, eu fui adquirindo algumas habilidades, fui treinando, fui forjando algumas habilidades através de muito treinamento. Saltos, né, eu saltava, comecei, aí treinei muito para ter um salto
né, uma impulsão muito elevada, né? E com isso o basquetebol foi se abrindo para mim, porque até o final da minha carreira o meu arremesso sempre foi, não vou dizer que sofrível, mas era bem mediano. Então, outras coisas eu fui conquistando através do treinamento. Nos treinamentos assim de basquete, qual que era a técnica que você mais se empenhava a fazer? Você tinha aquela coisa assim, por exemplo, você ia participar de um jogo e aí não desempenhava como você queria. Aí você, como é que era a sua reação nisso? E aí você ia praticar a técnica ou você... Como eu te falei, o arremesso nunca foi a minha praia, então, por ser um esporte coletivo, eu sempre deleguei essa parte a outros jogadores. Sei. O ataque em si, aquela busca insana por fazer pontos, nunca foi uma característica minha. O que eu desenvolvi através da minha impulsão e pela própria posição de jogador que eu atuava, eu tinha para mim a questão dos rebotes. O que é um rebote? Não, o rebote é a bola que sobra de um arremesso que não foi convertido, a sobra de um arremesso, Sim. seja do ataque ou da defesa. E eu busquei ser um dos melhores nesse aspecto. Então, com a minha impulsão e ter outros jogadores fortes do meu lado, porque eu também nunca fui um cara muito musculoso, mas eu tive outros grandes jogadores, Israel, Josuel, Rolando, jogadores grandes e fortes, que seguravam os outros caras, e eu aproveitava a minha impulsão e velocidade para conquistar esse rebote, que é um dos fundamentos importantes do basquetebol. Então, isso foi sempre a minha dedicação no esporte. Agora, para você treinar o rebote, para você aperfeiçoar essa técnica, você vai precisar de outras pessoas para poder ficar jogando, para você... Sim, como é que era o treino individual disso? O primeiro treino, basicamente, é você, na parte com o profissional, com o preparador físico, você treinar muitos saltos, fazer muita musculação, principalmente nos membros inferiores, para desenvolver força, né, e velocidade para adquirir um pouco mais de impulsão. Então essa parte era mais individualizada. E lógico, no treino com bola, você tem condição de treinar sozinho, mas o ideal realmente, até para criar uma forma bem próxima da realidade do jogo, alguém está arremessando e você conseguir adquirir com isso a habilidade de ver para onde a bola vai, vindo de arremesso de outras pessoas, para você ir treinando isso aí. E então, realmente você tem que misturar os dois, tanto o técnico individual e treinamento individual com o trabalho coletivo. E assim, o que o basquete assim, passou a significar para você, depois que, com o tempo, com esse desenvolvimento? Bom, a partir, como eu te falei, depois do momento lúdico, né, e de esporte, participação que eu fui inserido no basquetebol, e aí que eu comecei realmente a jogar o basquetebol, praticar o basquetebol já buscando rendimento, realmente aí significou, ele foi se tornando o todo da minha vida, o todo da minha vida, porque através dele eu consegui bolsas de estudo. Meu pai, naquela época, funcionário público, trabalhava no Palácio do Planalto, ele e minha mãe também trabalhavam na Previdência Social, né, antigo INPS, não teriam condições de bancar para os 3 irmãos, eu e minhas 2 irmãs, escolas particulares. Então, eu, através do esporte, eu fui convidado a estudar em escolas particulares. Por exemplo, cito o nome daqui de Brasília, foi o Marista, né? Uma ótima escola, excelente escola, que me abriu as portas. Então, através do esporte, eu cheguei ao Marista. E depois as universidades também foram sendo... as portas foram se abrindo para mim dentro das universidades para estudar. Por conta do basquetebol. Por conta do basquetebol, eu comecei a ter meu rendimento. Ou seja, o basquetebol foi se tornando o todo na minha vida. Né? Construí a minha família através do basquetebol. Então, Você tem filhos, então, né, Paulo? Tenho meus 3 filhos. 3 filhos? 3 filhos. Bacana. João Felipe, esse é o mais velho. Está com 29 para 30 anos. Olha só. Tem a Rebeca, 24 anos, a gente tem 24 anos. E o José Maurício, que está com 22 para 23. São figuraças. Uma escadinha, que bacana. Uma escadinha,
E algum seguiu no basquete, não? No esporte, Olha, pelo menos? Não, Rebeca não. Rebeca, ela seguiu pelo lado educacional como um todo, muito dedicada aos estudos. Tudo que ela conseguiu foi através dos estudos. Chegou a morar fora do Brasil por conta dos estudos. O meu filho mais velho, ele realmente tentou, com muito afinco, seguir a carreira de jogador de basquetebol. Mas muitas vezes você tem que aliar, não só você estar dentro do esporte, mas você também tem que ter sorte, chegar no momento certo, no lugar certo. Né? E algumas vezes isso não aconteceu com ele. Foi estudar fora, tentou lá fora, nos Estados Unidos, mas a carreira não decolou. Né? Então, dos três, o que mais buscou, desde a época do Flamengo, quando eu joguei no Flamengo, ele treinava na escolinha do Flamengo e buscou com muita dedicação, mas não conseguiu ir adiante com o esporte, infelizmente. Agora, olha só, quando você inicia uma carreira assim esportiva, e aí acaba, especialmente na cidade como Brasília, é bem comum a gente ouvir as pessoas o tempo todo cobrar concurso público e essa questão toda, né? Como é que foi assim, que você conseguiu vencer o medo de não conseguir? Não conseguir no basquetebol? De não conseguir no basquetebol. O seu lugar no basquetebol, no Brasil, e não conseguir se posicionar profissionalmente no basquete. Se eu te falar que eu nunca tive esse medo, nunca na minha cabeça passou por mim. Porque assim, as coisas foram acontecendo, uma atrás da outra, que nunca me deu tempo para parar para pensar, ai meu Deus, será que não vai dar certo? O que eu faço, né? Sempre estava dando certo, porque eu treinava muito, as portas foram se abrindo, os convites para continuar jogando. Nem quando nasceu o primeiro filho? Não, porque imediatamente quando o meu primeiro filho nasceu, eu já recebi um convite para ir para a NBA. Então, assim, as coisas foram acontecendo e nunca me deu tempo, a parar para pensar, ai meu Deus, não vai dar certo. Sempre deu certo. Pela principal razão que eu sempre fiz para que desse certo. Eu treinava muito, sempre treinei muito. Sempre treinou muito, Sempre treinei muito. E isso me dava uma garantia, além de treinar por mim, eu sempre fui rodeado, e isso eu dei muita sorte, de estar sempre com treinadores muito competentes e ao lado de grandes jogadores também extremamente competentes. Então, por exemplo, quando eu cheguei à seleção brasileira, eu dei muita sorte, porque neste momento que eu cheguei na seleção brasileira, ficou continuou uma geração a mais, foram excelentes jogadores, como o caso de Marcel e Oscar, que eram para nós, nossos ídolos, e caras assim de uma personalidade, uma competência, uma dedicação ímpar. O Oscar não admitia ninguém treinar menos que ele. Então, com isso, ele forçava a gente a treinar cada vez mais, porque ele treinava cada vez mais. Ele treinava muito e queria que todo mundo tivesse você tinha um exemplo. Se você tinha o melhor jogador do Brasil, um dos melhores jogadores do mundo, os dois jogadores que em 78, no último Mundial, antes de eu entrar para a seleção, tinham sido eleitos os dois alas mundiais, dois dos 5 melhores jogadores do mundo, eu tinha ao meu lado, e eles treinavam mais que todo mundo. Nós não podíamos treinar menos que eles. Então, eu nunca tive tempo de parar para pensar, não vai dar certo, porque sempre deu certo, porque eu sempre treinei muito. A dedicação foi fazendo com que eu conquistasse essas coisas. Não chegou a dar aquele medo de não conseguir de você, né? Bacana. E assim, uma coisa que é bem interessante saber, e é curioso saber, como é que é a autorresponsabilidade e a equipe. Você se responsabilizar pelos resultados também, pelo seu resultado. Porque quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente está querendo dizer que a pessoa reconhece que é responsável pelos erros e pelos acertos, né? Sim. E como lidar com isso como equipe? Bom, vamos partir, vamos trabalhar, ver o nosso esporte ou minha atividade, que era uma esporte coletiva. Sim. Né? Como se fosse, por exemplo, uma empresa. Você tem uma empresa e os funcionários. Nós éramos no esporte coletivo. Só que dentro desse coletivo, cada um tinha a sua responsabilidade. A minha tarefa principal era pegar rebote. Era marcar muito bem os pivôs, eu tinha que marcar um determinado indivíduo
Eu tinha que tentar anular as qualidades desse indivíduo, ao mesmo tempo eu tinha que cumprir a minha tarefa. A minha tarefa principal era pegar rebote, seja ofensivo... Pegar e passava pro armador. O armador. Tanto na defesa, quanto buscar rebotes no ataque. Só que, assim como também num esporte coletivo ou numa empresa, eu tinha que fazer algo mais. Eu não podia me deter e me reter somente naquela minha obrigação. Eu tinha que fazer a minha obrigação e ceder um pouco mais para os outros. Um colega não conseguiu defender, então eu tinha que ir lá e cobrir. Um colega está tendo dificuldade, eu invertia de posição, por exemplo, o Oscar, eu era mais rápido que o Oscar. Então eu invertia a posição, marcava um ala, ele marcava um pivô, e ao mesmo tempo eu voltava para tentar pegar o rebote. Ou seja, você tem que cumprir a sua tarefa e ter 10, 20% a mais para ajudar o colega a cumprir a dele. Então tem que ter essa consciência, sim, né, para poder estar contribuindo com a equipe, né? Para contribuir com a equipe. Fazer a sua parte e ter algo mais para contribuir com a equipe. Porque esse é o sentido de time, né? De grupo, de equipe, né? De time. Sim. Né? Porque não basta senão, olha, eu tenho seu. que pegar o meu rebote. Eu fiz a minha parte. Né? Mas se estender para além disso, né? Para além disso. É curioso, porque você falou comparou com empresas, e é bem comum isso acontecer em empresas, né? Isso não é minha responsabilidade, né? Não, isso é responsabilidade de todos. Porque é uma equipe. Pois todos ganham junto e todos perdem junto. Não existe uma equipe, a equipe foi vitoriosa, foi derrotada, mas o fulano de tal... Não, isso aí não é uma equipe, né? Nós crescemos, nós ganhamos juntos e perdemos juntos. Então, se todo mundo quer continuar sendo uma equipe vitoriosa como a da minha época foi, né, fomos a 4ª seleção do mundo, né, do século passado, foi Brasil, atrás dos Estados Unidos, atrás da antiga União Soviética e atrás da Iugoslávia. Então, assim, para que isso aconteça, nós treinamos muito. Você fez parte daquele time que ganhou dos Estados Unidos no Pan-Americano, não foi? Em 87, sim. Em 87. E foi depois desse fatídico jogo para os americanos que eles fizeram o Dream Team. Green Team, né? O que eles fizeram? Eles fizeram um pedido para o Comitê Olímpico Internacional e usou o Oscar como exemplo. Ele falou assim, por que o Brasil... Pode ter um profissional e como nós Oscar não. E nós não podemos. Então eles encurralaram o Comitê Olímpico Internacional e eles aceitaram, porque eles estavam certos, os Estados Unidos estavam certos, abriram as oportunidades para todos os profissionais e com isso o que eles fizeram? Eles fizeram nas competições seguintes, principalmente na Olimpíada de 88, em 92 em Barcelona, em 88 ainda não foi. Em Barcelona, 92, eles levaram o melhor time do mundo de todos os tempos. Os 11 melhores jogadores da NBA naquele momento. Nossa. Então foi Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, levou Karl Malone. Então, assim, os melhores jogadores daquele momento, os 11 melhores, porque o 12º foi um universitário, né, que era muito bom, mas perto desses caras era nada. Os 11 melhores jogadores para poder defender e ter de volta o título de melhor equipe do mundo. E como é que foi? Vocês chegaram a jogar contra esse time? Sim. Sim. E como é que é você entrar em quadra com esses ídolos, né? Foi muito interessante, porque você falou tudo, eram nossos ídolos. Você imagina, né? O dia anterior, quando nós falamos assim, amanhã vocês vão jogar contra os americanos. Você já começa a vivenciar isso. Você acaba não dormindo direito, porque você tem, né, toda hora pensando e tal. Amanhã foi muito difícil, o tempo não passava. Quando você entra no ônibus para você ir para o jogo, agora nós estamos indo para o jogo. Aquele silêncio, todo mundo naquela época, nós tínhamos Walkman, todo mundo sabe o que era Walkman, fone de ouvido, todo mundo ali escutando a sua musiquinha, botava sua fita cassete, né, dentro do Walkman para escutar suas músicas. E fomos para o jogo. Chegando no jogo, numa Olimpíada você tem a quadra principal e você tem uma quadra paralela que é igualzinho, com as mesmas dimensões, a mesma tabela, as mesmas bolas, para você já ir aquecimento. Né? Porque o intervalo entre um jogo e outro é 15 minutos no máximo. Então você já tem que entrar aquecido. Quando
quando nós entramos para o jogo, entramos primeiro, e o tempo já soltando, entramos, todo mundo educadamente bateu a palma pra gente, aquele negócio todo. Aí entramos, começamos a aquecer, o tempo rolando, pá, 10, 9, 8, 7, 6 minutos e nada deles entrarem. E a gente, todo mundo pensa, será que eles vão dar WO, né? Vamos ganhar de WO? Não. De repente começa assim, a torcida começou a se alvorecer toda e eles começam a sair do túnel deles e naquela época, né, nós tínhamos máquinas com flash, não era celular. Não era celular? Não era celular aí, não. Era aquele pipocar de flash, começou a vir do túnel para outra ponta do ginásio, aquele monte de flash, Nossa, eles entrando total, na quadra. E nós, como atletas e fãs, você imagina, quase todo mundo... vocês largam a bola para tirar foto, mas né? nós paramos, todo mundo parou. Quem tinha bola de basquetebol estava assim de boca aberta, os caras entrando para jogar com você dentro da quadra. E aí todo mundo, aqueles 10, 15 segundos, enquanto eles estavam se perfilando para agradecer né, o oi para a torcida, os nossos jogadores, 12, assim, ó. De boca aberta. De boca aberta olhando para os caras. Então, assim, foi muito legal, Magnífico, foi muito legal, né? foi muito legal mesmo. E isso só acaba, um determinado momento, a Arividal me colocou no lugar do Gerson, porque era o reserva imediato do Gerson. E Pipoca entra lá no lugar do Gerson. Aí eu fui para a mesa pedir substituição, o jogo tem que parar para o jogador entrar. Enquanto não para, eu estou ali pensando, né? Falando, caraca, eu vou entrar, vou jogar contra o Michael Jordan. Cara, se eu bater se eu machucar o Michael Jordan, cara, nem minha mãe vai me deixar entrar em casa. Todo mundo vai me odiar. Porque o cara mais o ídolo do mundo naquele momento explodido. Eu falei, cara, passa longe de mim, cara. Eu pensando comigo, né? Aí você entra no jogo. Vai marcando o seu. Eu não marcava ele, mas marcava outro jogador, vai daqui, vai da acolá, vai daqui, vai da acolá. E esse negócio de fã e ídolo, né? Isso acaba no primeira porrada que você leva. Pronto. Aí virou jogo normal, porque na primeira porrada que tu leva, tu fala, isso aqui é 5 contra 5, jogo de homem, acabou essa porra, e vamos que vamos pro jogo. E aí acabou, aí virou jogo normal. Passou a se passar e ia tomar lenhada do mesmo jeito, mas ele, muito fera, ele passa pro outro lado, né? E foi muito legal, foi um jogo muito bacana. Bacana, muito bom. Eu queria que você falasse assim, você falou assim de vários ídolos, a gente falou assim dessa autorresponsabilidade da equipe e manter a individualidade. Você é professor também de basquete, então tem aquela característica de cada jogador e você lidar com isso numa equipe. Como é que é isso, hein? Olha, isso nunca foi a minha principal preocupação, isso era a preocupação do treinador. O treinador, hoje você sim, deve vivenciar isso, né? Como professor. Como professor, você tem que realmente... Eu tenho minha sala de aula com diversos alunos, com diversas personalidades, uns mais quietinhos, outros mais alvoroçados, e a gente tem que saber administrá-los. Essa responsabilidade de você trabalhar com os jogadores... O que é uma seleção brasileira, né? De qualquer esporte? É um conjunto de primadonas, que são os melhores atletas das suas equipes. Nas suas equipes, eles são os principais. Numa seleção, eles são mais um. Só que mais um com ego inflado, um ego que vai querer disputar e querer brilhar mais que todo mundo. Então, o treinador tem que saber lidar com esse monte de egos. Eu fico imaginando Bernardinho e outros grandes treinadores ter que saber lidar com esses jogadores. Né? Mas porque no esporte individual, por exemplo, no karatê é esporte individual. É você com você. A gente tem a luta equipe, então eu tenho que me virar comigo. Quando a luta equipe, a gente vai dar o melhor, porque são 3, por exemplo, ou 5, né? Equipe masculina são 5, equipe feminina 3 mulheres contra a equipe do outro país. Eu vou fazer a minha luta. De qualquer maneira, mesmo em equipe, em grupo... você com você. Né? Se você perder... Se eu perder... Você prejudica a equipe. Eu prejudico a equipe porque eu perdi. Mas é a minha luta, não depende do meu passe, do meu golpe, da minha defesa, o resultado da equipe. Depende do meu resultado. No caso do esporte coletivo, eu poderia, por exemplo, se você tiver um dia ruim de luta, você perde.
No caso do basquetebol, por ser um esporte coletivo e todos ali, os 5 contra 5, se eu não estiver muito bem e o outro colega estiver muito bom, num ótimo, ele pode me ajudar. Mas ele tem que ter essa percepção também, ele pode né? me ajudar a suprir o que eu estou ruim. Sim. Né? Então, eu tenho esse suporte de um colega, do 2, de 3 jogadores, eu posso mudar a tática e colocar num lugar mais protegido, que os outros 4 me protegem. Então, assim, no esporte coletivo, nós temos essa opção. No esporte individual, você não tem essa opção. É você com você. Mesmo nesse momento coletivo de um trabalho contra a equipe, se você não jogar, se você não lutar, não fizer a sua luta e vencer para contribuir com o coletivo, a equipe perde. No esporte coletivo nosso, eu tinha essa chance. Se eu não tivesse muito bem naquele dia, os outros 4 poderiam suprir a minha falta. E lidar com os egos é complicado. Passa a ser a habilidade do técnico também, né? O técnico, o bom técnico... E até da pessoa que faz parte da equipe, porque você sente como você acabou de falar, você sente que ele não está muito bem, então, eu vou lá, eu vou suprir muita comunicação. E com o tempo você vai ficando mais, a equipe vai ficando mais harmoniosa e você percebe mais isso, né? Esses gaps. Muitas vezes você não precisa nem está observando muito atentamente para você descobrir. Só de você conversar e ver, às vezes, só no caminhar você vê se a pessoa está bem ou se não está, se ele está ligadão ou não, se ele está com uma estamina menor, mais baixa ou não. Então, isso no esporte coletivo nos dá essa oportunidade, né, de conhecer as pessoas e poder ajudar, né? Porque, afinal de contas, o resultado final é o que importa. É o que vai fazer a diferença para todos, né? E isso, na última instância, quem vai saber lidar com isso aí é o treinador. Porque se eu não estiver muito bem, o treinador me saca e coloca outro jogador. Coloca outra. É responsabilidade dele ver isso aí também, né? E aí ser substituído, né? Você ser substituído sem abalar o ego também é um desafio nessa hora, né? É um desafio seu. Você tem que ver. Do atleta, né? Porque aí se você quer se manter. Especialmente quando ele é o titular, né? Existe uma luta entre os reservas e os titulares. Os reservas querem entrar no lugar, na posição de titular, e os titulares têm que treinar mais ainda para não se tornarem reservas, não ceder o seu espaço. Essa luta realmente é interna do grupo. E vai caber ao treinador saber escolher quem está no melhor momento. E o atleta, nessa hora, ele tem que ter uma mente forte, um mindset muito favorável para não ficar abalado com essa substituição, né? Ele entendeu, olha, hoje eu não estou muito bem, mas isso não quer dizer que eu perdi o meu lugar, isso aí eu acho não quer dizer que eu estou pior, quer dizer que hoje eu não estou bem, mas eu vou ficar melhor. Para os grandes atletas, se usa isso aí como uma ferramenta, um trampolim para se alguma coisa está errada, eu vou treinar mais, eu vou buscar uma habilidade melhor, a mais, vou treinar essa habilidade porque alguma coisa está me faltando. Por isso que o treinador me tirou. Então, os grandes jogadores, eles veem isso aí como um desafio. Um desafio. Outros não. Outros caem. Outros caem. Inclusive é interessante, eu falei aqui em outra oportunidade, a respeito do livro chamado Mindset, e o livro chamado Garra também, que é de uma psicóloga, e ela falando da diferença que há quando a pessoa se fixa, quando ela tem uma mentalidade fixa e quando ela tem uma mentalidade progressiva. E quando ela tem a mentalidade progressiva, ela acredita que com esforço, ela pode melhorar. Exatamente. Então, quando ela esbarra num desafio, que é um desafio, uma barreira, que é maior que ela se dedica para superar aquilo ali. E muitos não. Por isso que muitas vezes um grande atleta teve um excelente resultado, por exemplo, num tênis. Ele perde e aí ele não consegue superar mais. E aí ele começa uma derrocada na carreira dele. Ele pôs aquela derrota ou aquele momento ruim dele como limite dele. E aí ele não consegue superar aquilo. E aí ela fala de vários profissionais assim, super conhecidos, né? Atletas olímpicos ou atletas que tiveram na ponta nas suas modalidades, né? Tênis ou Fórmula 1, enfim, e quando tiveram essa derrota, eles não conseguiram voltar a ser o que era, mesmo estando no auge da carreira, por causa, na verdade, da mentalidade.
Você tem que ter, né, a mentalidade forte, essa mente forte, para você estar sempre buscando se superar. Até porque quando você está no seu auge, ou mesmo se está lá em cima, você tem que lutar sempre para se manter lá em cima. Né? Então, para você se manter lá em cima, a sua luta é diária, porque todo mundo quer o seu lugar. Todo mundo quer o seu lugar. Se você fraquejar, você vai cair. Então, você já tem que atuar lá. Não, eu tenho que treinar cada vez mais para me manter aqui onde eu estou. Ou ir mais além, até se possível. Senão, são 5 jogadores e 7 reservas, né? 5 jogadores e 7 reservas. Então, quer dizer... Os 7 estão querendo o seu lugar. Então, você já é mais afunilado ainda, né? Porque é uma seleção brasileira. Não é uma equipe somente. Né? Vamos dizer que nós estamos falando do altíssimo nível, que a seleção brasileira, né, no nosso caso aqui do Brasil, é o nosso auge. Então, através disso, você quer... E como cada um é o melhor na sua equipe, todo mundo quer ser o melhor também na equipe brasileira. Então está todo mundo buscando o seu lugar. Então, há de ti se parar. Eu quero convidar você a mandar a sua pergunta aí no chat do programa e cumprimentar também o pessoal que está aqui nas redes sociais. Oi, Carlos Ribeiro, Miloa Moradi, tudo bom? Sidraque, o som tá baixo. O Pipoca é alto, mas ele fala meio baixo, me parece. Eu baixo? Né? Ele fala meio baixo. Vê se melhora aí, Sidraque, por favor, avisa. Vê se melhorou. Alberto Rodrigues, Johnny Martins, Luiz Cláudio, não estamos ouvindo quase nada. Ué, meu Deus, o que está acontecendo? Boa tarde, Landes. Oi, Rodrigo, como é que vai? Tudo bom, gente? O som aí tá bom? Competidores? Boa tarde, Carla. Grande atleta Pipoca, é o Mário Filho. Oi, Mário. Como é que tá aí o som, Mário? Fala pra gente aí, por favor, se o som tá bom, se vocês estão conseguindo ouvir. Como é que tá o som, gente? Melhorou? Wanderman, Rodrigo Odilon. Tudo bom, Rodrigo? Gleiker, Adão, Jorge Barros, André Mesquita. Não estou ouvindo o som. Ai, meu Deus, o som. O que está vendo com o som? Será que é? Ai, não é possível. Já foi a data que eu coloquei errado, dia 4. Aí agora o som tá baixo. Aí a Pipoca vai me bater. E ainda bem que ele é do basquete. O basquete dá cada porrada, né? Não igual ao do karatê. Andréia, vê se tá bom o som, por favor. Arnoldo Pinheiro. Alci Magalhães. Alci Magalhães. Grande Alci. Grande Pipoca, ele está falando aqui. O filho dele também joga basquete, Sim. né? Tudo bom, Alci? Manda a sua pergunta aqui, Alci. Marco Aurélio, Carlos Eduardo Cunha, Luiz Cláudio. Boa tarde, estou online, bom programa, obrigada. Ulisses Vieira, Sidraque, vê se o som melhorou, por favor. Luiz Cláudio, Oséias, Wasken Hall. Obrigada aí pela presença de vocês, gente. Eu gostaria de saber se o som melhorou. O som está baixo. Rafael Isaac, Miloa Moradi. Vamos tentar falar um pouco mais alto. Se vocês puderem dizer para a gente aqui se melhorou o som, tá bom? Ver se melhorou o som, porque se o som não estiver bom aqui, de repente a gente fala mais sem alto. Porque esse aqui é o fone daqui, né? Só se ele tiver com algum problema, aí eu tiro e já falo direto. Ok? Então, a gente está conversando aqui com o Pipoca, é o nosso grande atleta aqui do basquete, e eu pergunto a vocês se o som melhorou. A gente estava falando a respeito dos desafios de jogar em equipe. E eu queria que você falasse para a gente assim, quais são e quais foram, né, as estratégias que você usava para você se concentrar. Olha... E se você tinha algum ritual, algum gatilho, alguma coisa que você fazia? Eu tinha... Você falou que botava o fone, né, quando ia, né? Isso foi no jogo contra os americanos, né? No auge do Walkman, né? Mas... Não, acho que a principal arma que eu sempre usei, que a maioria dos atletas usam, é você estudar muito bem o seu adversário, né? O que vai te dar tranquilidade para você poder jogar, primeiro, é treinar. Treinar muito.
né? A partir do momento que você tem confiança no seu treino, que você treinou, que você fez todo o seu preparativo físico, técnico, para poder entrar no jogo, aí você está bem até aí. Outra coisa importante que eu sempre friso é estudar o adversário. Você precisa conhecer o adversário para você melhor combatê-lo. Quais são as suas características, seus pontos fortes, pontos fracos. A equipe, no caso, eu tinha que marcar um determinado jogador. Eu estudava esse determinado jogador. Um ou dois jogadores que eu tinha que marcar. E, além do que, nós tínhamos que também conhecer as estratégias da outra equipe, para não ser surpreendidos. Então, assim, essa é a melhor forma de se preparar para o jogo. Pessoalmente, eu sempre tive um problema muito sério, que é o meu gatilho de fuga dos jogos, ele é muito forte. Então, sempre que eu tenho um desafio, por exemplo, eu tenho uma aula importante para dar, ou tinha um jogo importante, menino, mas dava um sono. Mas um sono, que eu ia no ônibus, ou ia, né, ou antes de aulas, um sono. Eu já sei, eu já descobri que isso é um gatilho de fuga. Sim. Né? Então tinha que acordar, né? Fazer o que fosse possível para não deixar esse sono bater e vai pro jogo. E quando começa a ação mesmo, esse sono desaparece. Mas eu aprendi que eu sempre teve esse gatilho meu forte de fuga, de não querer o desafio. Sim. Sim. Que era um aí sono danado. Então você aprendeu a lidar com isso, né? A vencer essa fuga, essa né? fuga, esse desejo de fuga. Então, a gente vai se conhecendo. Com o passar do tempo, você vai se conhecendo. Agora, quando você chegava, antes de começar o jogo, você fazia o seu aquecimento, fazia o seu alongamento, e você utilizava, fazia alguma mentalização, algum mantra, alguma coisa assim? Não. Nós chegamos uma época, nós tivemos uma professora, uma chamada Cristina Versalhes. Inclusive, ela trabalhou muito fortemente com a própria NBA, com grandes atores do cinema americano e também do futebol americano, né? Onde ela trabalhava essa questão de neurolinguística, de você realmente escutar determinadas músicas que podia ser até o seu mantra, que te energizava para você estar preparado. Mas isso parte muito do seu autoconhecimento. Né? Sim. Então, ela trabalhava isso com a gente, mas isso foi um período relativamente curto na minha carreira, que foi na própria seleção brasileira. Mas o que realmente me deixava mais tranquilo, pronto para o jogo, era sempre saber que eu fiz todo o treinamento que eu tinha que fazer. Se preparou para estar lá, bacana. Quando isso não acontecia, por alguma razão, né, eu nunca fui jogador de balada, essas coisas, nunca fui, eu sempre treinei muito. Mas quando eu não treinava o suficiente, isso me preocupava. Sim. Porque não iria dar conta na hora do jogo. Então, como eu disse, né, você acaba se conhecendo, para você ter tranquilidade para entrar e encarar o desafio do jogo, é treino. Focado, legal. Eu vou só confirmar aqui se melhorou o som. Gente, melhorou o som, Newton? Oi, Newton Lima, tudo bom? Tá bom o som, vocês estão ouvindo? Wendel Ângelo, Thiago Brasiliense, tudo bom, Thiago? Thiago, como é que tá o som aí, tá bom? Rafael Isaac, tudo bom, Rafael? Miloa, Carlos Ribeiro. Gente, o som melhorou? Estavam falando que o som tá baixo. Se vocês puderem mandar mensagem pra gente para saber se melhorou o som. A gente estava falando a respeito dessa concentração para entrar no jogo e para se manter motivado. Qual é a estratégia para a pessoa se manter motivada? O que você acha que pode ser importante, pode ajudar uma pessoa, até quem está nos ouvindo agora? Bom, no caso do esporte coletivo, no caso do nosso basquete, você tem que ter a visão no todo. Então, o nosso todo, por exemplo, era o campeonato. O campeonato, que era dividido primeiro e segundo turno. Então, você ia fracionando esses momentos, mas sempre com a visão lá na frente. Então, se você estava atrás do campeonato, a motivação é você chegar lá na frente. É chegar próximo dos líderes, é querer chegar numa playoff, é querer chegar numa semifinal para depois a final. Se você está lá na frente,
o oposto também vai. Você quer se manter lá na frente. Você quer se distanciar dos demais. Você quer abrir uma vantagem. Então, o que motivava era o resultado final, né? Sempre, sempre. Então, Bacana. o foco é lá na frente. Legal. Né? Muitas vezes, por exemplo, por que muitas vezes a derrota não nos abalava? Porque você estava com o foco lá na frente. O que nós precisamos, então, para recuperar essa derrota? Né? Temos que ganhar um jogo fora, né, para recuperar esse jogo em casa que nós perdemos. Então, essa era a motivação sempre. Né? Resultados pessoais também. Eu quero buscar a liderança no ranking de reboteiros. Então, eu vou pegar cada vez mais rebote. Eu preciso pegar o número X para manter a minha média, 11, 12, 15 rebotes, para poder manter a minha média. Então, isso esse parâmetro individual ajudaria o coletivo. Sim, acaba sendo um desafio pessoal, né? Essa era a parte individual. A parte individual junto com a parte em equipe, que é o resultado final da equipe, né? Então, você ia buscando partes do todo para você estar sempre se motivando. Tanto individualmente quanto coletivamente. Eu quero deixar o meu adversário que eu estou marcando numa média inferior à dele. Se ele tem 15 pontos de jogo, hoje ele vai fazer 10. Então vou melhorar minha marcação. Eu vou pegar mais rebote que ele. Então você ia buscando em diversos lugares motivação para você continuar produzindo. Produzindo, bacana. Agora você falou que teve uma experiência em determinado momento, com programação neurolinguística na equipe brasileira, e você contou da sua experiência quando você fez esse jogo pela seleção brasileira que jogou contra o grande time de campeões, os americanos, né? Michael Jordan e tudo mais. Como é que é você se espelhar nos ídolos? Você já, em algum momento, você fez a modelagem de pensar assim, de imaginar o Michael Jordan jogando e você imaginar ou então algum outro desses grandes ídolos e isso é interessante, utilizou isso? Sempre eu tento ser espelho para a molecada, assim como outros grandes jogadores foram espelho para mim. O meu primeiro ídolo foi o Adilson, jogador da seleção brasileira. Ele era canhoto e tal, mas eu me espelhava na forma dele de jogar. Bacana. O meu segundo ídolo foi Marcel. O Marcel, que depois eu tive a oportunidade de jogar com ele até o final da carreira dele, ele foi um grande ídolo para mim. Primeiro como atleta e depois como amigo. Bacana. Até hoje eu o reverencio como o meu grande ídolo. Né? Apesar de não jogar na minha posição. Né? Eu tive grandes amizades, como por exemplo o Oscar, Marcel, fora o Marcel Mauri, o próprio Biratã Pereira Marcel. Aqui do Brasil foram grandes jogadores que eu admirei muito. Mas o meu principal ídolo, depois de Adilson, foi Marcel. E o ídolo internacional que eu sempre tive a oportunidade de jogar com ele 2 vezes apenas, foi Charles Barkley. Não foi Michael Jordan. Michael Jordan jogava em outra posição, foi ídolo de todo mundo, mas ele não foi a minha referência, ele não foi o meu espelho. Sim. Então, Charles Barkley, pela forma como ele jogava, ele sempre falou que ele se doava sempre 10%. 100% por ele e 10% pelos colegas. Então, eu tentava realmente ser como ele, jogar como ele, com a intensidade como ele jogava. Ele era um jogador relativamente baixo para a posição, 2,3 metros, 2,2 metros, mas ele tinha uma força física. 2,3 metros é baixo? Porque os pivôs daquela época já tinham 2,10, 2,12. Que isso. Só que ele era tremendamente forte, tinha uma impulsão muito forte, gigantesca. Ele é grandão, né? Nós estamos falando que ele pesava 130 quilos. Para 130 2 quilos metros de só de músculo. altura, era só músculo. Então ele era um cara que ninguém passava por ele. Tamanha dedicação e o desejo dele de fazer acontecer as coisas que ele queria. Quando você entrava em quadro, você entrava pensando nisso, em dar 110%? Eu tentava me espelhar nele, né, no que ele fazia. Né? Isso, como ídolo, acho que essa é a grande função do ídolo, né? Inspirar as outras pessoas, os seus fãs, né? Inspirar de uma forma positiva ainda, né? Então, era nessas pessoas que eu me... Que você se espelhava. Sim, sempre. Bacana. Olha só, a gente faz uma atividade, por exemplo, nas artes marciais, a gente faz as artes marciais e a gente passa a ver o mundo a partir
dessa perspectiva, desse ensinamento que as artes marciais nos dão, né? Como é que é ver o mundo a partir do basquete? O quanto que o basquete influenciou a sua maneira de ver o mundo, de ser quem você é hoje? Influenciou demais, né? Por exemplo, eu sempre penso de forma coletiva. Isso que me trouxe, que me deu o basquetebol, né? Sempre tentar me dedicar cada vez mais. Hoje eu sou professor, né? Então eu quero transmitir para os meus alunos o melhor sempre, né? Então por isso estou sempre estudando, agora se Deus quiser vou entrar no meu doutorado para conseguir ser melhor e poder ensinar melhor, né? Transmitir os conhecimentos, as disciplinas que eu venho estar atuando para os meus alunos. Então eu acho que isso vem muito do basquetebol. Esse desejo de nunca aceitar a mediocridade. A mediocridade para mim não serve. Né? A gente está falando de mediocridade, mas estamos falando de ficar na média, de não tentar se superar. Né? Não é da parte pejorativa, mas sempre essa mediocridade. Sim. Eu quero estar sempre acima dessa mediocridade. Eu quero sempre ser mais e melhor. Então Que é exatamente isso que é alta performance, né? A gente sempre, quando a gente fala do conceito de alta performance aqui, é exatamente você não se conformar em ficar na média. Exato. Mas você o tempo todo se desafiar, que é esse 110%, que é você ser melhor, tentar ser melhor. E ser melhor como ser humano, claro. Exato, porque isso. Ser melhor só faz sentido se for em relação ao outro. Porque ser melhor só para mim mesmo não é ser melhor, não existe isso. Né? O ser melhor é em relação ao outro. Ao outro, é você colaborar para que o mundo seja um lugar melhor, você colaborar para que as coisas aconteçam de uma maneira melhor. Né? Isso se reflete, por exemplo, eu sempre tento ser, não consigo, mas a gente sempre tem que estar tentando ser um melhor pai, ser um melhor filho, né? Você tentar sempre estar tentando ser o melhor e fazer o melhor. Então, para isso você precisa continuar, não se conformar que tá bom. Não, não tá bom. Vamos tentar ser melhor ainda. Legal. Cada dia um pouquinho melhor. Né? E eu sei que você é um irmão muito querido, porque você é irmão da Ana Cláudia, que é uma pessoa muito querida. Né? Eu gosto muito da Ana Cláudia, quero visitá-la, porque tem muitos anos que a gente não se vê. Ela vai estar te esperando com um sorriso enorme. Muito Ela querida. gosta muito de você. Eu gosto muito dela também. Eu sempre pergunto assim para os convidados aqui do programa, o que consideram, uma visão bem pessoal, o que considera mais importante na vida? Bom, o mais importante na vida é a família. Isso não tem como não ser. No meu modo de ver, é a família. Né? O núcleo familiar é a base, é a célula primeira de uma sociedade. Né? Então, assim, acho que a família é tudo. Né? A partir do momento que você tem o respeito da sua família, você consegue ser um bom pai, de repente um bom esposo, e a sua família crescer em harmonia, né, baseada neste amor, ela vai poder expandir para todo mundo. Né? Uma família alquebrada, por exemplo, nós estamos trabalhando nesse projeto do Bola ao Alto. Pronto, né? Vamos a gente falar trabalha a respeito com famílias, do projeto. Com famílias Isso aqui, eu acabei de receber um convite aqui, gente, falando da projeto Bola ao Alto, Projeto Bola ao Alto, que é no Lar Abrigo de São José. São crianças do Abrigo São José, que são crianças que estão... Que fica no Ceilândia Norte, né? Sim, na Ceilândia Norte. Esse nosso projeto vai estar atuando no Céu das Artes, também na Ceilândia Norte, que é um espaço fantástico. Né? E a gente vai estar utilizando o basquetebol como uma ferramenta para tentar trazer e agregar coisas bacanas na vida dessas crianças, onde muitas delas... Não tem exatamente família, né? Exatamente o que a gente está acabando de falar, né? Esse amor na família. São famílias desestruturadas e que a partir dessa desestruturação familiar tornam essas crianças vulneráveis. Então, nós estamos tentando nesse projeto, junto com outros grandes parceiros, né? A Fundação Pedro Jorge, a própria Secretaria da Juventude, o Uniceub, entre outros parceiros, tentar levar essas crianças a uma condição de vida onde elas consigam, não é substituir o amor da família, mas dar novas oportunidades para essas crianças.
né, de 10, 11 anos até 18 anos, quando aí sim elas têm que sair do abrigo. Né, porque elas se tornam adultas. Então a gente... O que é um drama, né? Um drama. Nós temos o caso de uma garota... Com 18 anos, como é que você faz? A pessoa vai para onde? Deve pois é, como? E às vezes sem uma estrutura mínima que você sabe. Se ela sair daqui, a criminalidade vai pegá-la. Então, assim, é um desafio para nós. Né? Então, a gente... É um desafio, um desespero para esses jovens, né? Utilizando essa ferramenta, uma das ferramentas é o basquetebol, outra é curso de cidadania, outra é o conhecimento dos direitos e deveres dessas crianças, a gente tentar... contribuir, né? Para o mundo melhor, delas. Né? Bacana. Eu te convido e convido a todos, né, a estarem presentes na quinta-feira, próxima quinta-feira, lá no Céu das Artes. Né? Bacana. Na Ceilândia Norte. Na Ceilândia Norte. Convido todo mundo. Bacana, bacana. Para finalizar, para ficar nos anais aqui do programa de alta performance, a dica de alta performance do Pipoca. A minha dica principal, primeiro, estudar muito e treinar muito e praticar muito. Seja lá o que você estiver envolvido. Quer ser o melhor? Estude e treine e pratique. Sempre, sempre, sempre. Doar-se 110%. 110%. Quer ser o melhor? Qualquer das suas atividades, estude e treine. Treine muito. Treine muito. E aí você vai alcançar. O treinamento te dá segurança para você enfrentar os desafios. E em qualquer área, eu não estou falando de basquetebol, estou falando de qualquer área. É do inglês, é da direção, é de treinador, é ser como um atleta, é ser um ator. Treine, pratique, estude. Que você vai ser o melhor que você pode ser nessa sua atividade. Bacana. Grande Pipoca. Obrigadão. Querida Carla, muito obrigado pelo convite. Viu? Obrigado a todos. Muito bom. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 16 horas.